Olá, vamos iniciar mais uma Conexão Correio Popular e hoje a gente recebe aqui o médico e professor da Unicamp e também superintendente do Hospital de Clínicas, professor Maurício Echeverri. É isso? Você tem, professor? Perfeito. Por aí. Tá ótimo. Muito obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E hoje nós vamos discutir muitos assuntos ligados ao atendimento, assistência do HC e à saúde de modo geral, no Brasil e aqui na região metropolitana de Campinas, que deve ser do seu interesse. Por favor, acompanhe, curta e compartilhe. Professor, obrigado pela presença. Gostaria de começar perguntando, o senhor é de que cidade? Sou paulistano. Paulistano. Nascido e crescido em São Paulo, no Bosque da Saúde. É. E como foi a infância? Foi a infância de um garoto de um bairro de classe média, vivendo lá, então, uma família relativamente grande, somos em 4 irmãos, eu sou o mais novo de 4, e vivíamos lá no Bosque da Saúde, tive a infância inteira lá, cresci lá, brincando na rua, jogando futebol na rua, isso era uma coisa muito clássica, daqueles tempos lá, né? E fiz toda a minha formação de infância em colégio público e vivi até lá, até eu me casar. Com 29 anos eu vivia no Bosque da Saúde, lá em São Paulo. E a escolha da medicina como carreira, professor, é algum estímulo ou alguma influência de família? Um pouco. O meu irmão, eu tenho 3 irmãos, como eu mencionei, um deles é médico. E ele, então aí tem um irmão que é arquiteto, um que é médico, um que é engenheiro, e aí eu acabei seguindo para a medicina também. Meu pai queria que eu fosse advogado, mas ele não era uma pessoa assim, tem que ser advogado. Então aí eu acabei indo para, talvez pouco por influência do meu irmão, ele me levou para conhecer a faculdade de medicina que ele fazia, e aí eu achei fantástico aquilo, eu falei, quero fazer isso também, já com uns 13, 14 anos. É uma decisão difícil, né? Que a gente cobra do adolescente já tomar, o que eu quero ser para o resto da vida. Exatamente, né? Coisa que eu não fiz com os meus filhos. Eles foram mais tranquilos, mas na verdade foi uma decisão fácil, eu acho, na minha opinião. Falei, vamos fazer, vamos lá. Tá certo. E o senhor foi para a ortopedia, cogitou outras áreas antes ou essa também já apareceu como a principal? Durante a faculdade? Sim, né? A faculdade você entra com não tinha nada específico. Aí que a gente vai, durante a faculdade, passando pelas áreas, aprendendo, vivenciando, e aí eu decidi, mas já mais ou menos no 4º ano, eu já tinha decidido ser ortopedista. Foi um dos primeiros da turma que manifestou interesse assim, na ortopedia. Achei... Quando a gente passa nas estágios, né, a gente vai conhecendo, então já no 4º ano eu decidi fazer ortopedia. A graduação e após, como é que foi? Onde foi? Eu fiz graduação na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, a residência de ortopedia também lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, lá do Hospital das Clínicas, né? E a pós-graduação, o mestrado, eu fiz lá também, o doutorado eu já estava aqui na Unicamp e o livre docência eu acabei voltando para lá, para uma situação muito específica. E no final das contas, o professor titular é aqui mesmo, na Unicamp. E esse ingresso na Unicamp se deu quando? Como médico contratado em 1997. Era uma contratação pela FUNCAMP, mas como professor em 2007, como professor. E aí desde então, o senhor tem vivido essa experiência de estar ali, por exemplo, no HC, que o senhor concorreu e venceu a consulta, né? A partir do momento que você vira docente na universidade, você acaba, pelo hospital ser ligado diretamente à universidade, as atribuições administrativas, elas aparecem, seja mais ou menos. No final das contas, elas foram vindo com calma e eu fui adquirindo esse negócio da administração, que foi sendo uma coisa meio natural. Colegas convidando para a gente e fazendo as coisas. Fui chefe de departamento, fui chefe de centro cirúrgico, fui chefe de várias áreas na graduação também, no internato, eu coordenei. E aí foi indo e acabei entrando nessa do superintendente do HC, que é uma coisa
muito mais intensa do que tudo que eu já passei dentro das áreas que eu administrei. Eu imagino. Vamos entrar nesse aspecto já, professor, mas quero aproveitar já essa questão dessa trajetória para falar um pouco da formação em medicina. A gente viu recentemente alguns cursos recebendo notas muito baixas, uma crítica muito grande a uma explosão de cursos que não oferecem aquele ferramental necessário para formar um bom médico. Como é que o senhor vê esse ensino de medicina hoje no país e que discussões nós podemos fazer para melhorá-lo? É bem complexo isso aí, é muito preocupante. As faculdades privadas que estão aí no mercado, que aumentaram um número enorme, começa do primeiro problema que elas são faculdades que têm o objetivo de lucro. Então aí você já tem um problema. Começa por aí. E dessas faculdades, a maior parte delas, e eu estou falando das privadas principalmente, também temos problemas nas públicas. Todo mundo tem problema. E em qualquer parte do mundo. Isso é um problema, a medicina sempre vai modificando e os problemas vão surgindo. Mas especificamente nessa questão, as faculdades privadas, a maior parte delas não tem um hospital. E por mais bem feito que seja o programa pedagógico de um curso de medicina, por mais bem estruturado, ele para num ponto que é essencial para a formação do médico, que é o internato, é a prática, a visão diária, aquela coisa prática do dia a dia de olhar no doente e cuidar do doente. E é aí que essas faculdades privadas têm muitos problemas, porque em geral a maior parte delas, não são todas obviamente, a maior parte delas não tem um grande hospital vinculado. E aí o ensino fica bastante prejudicado. Uma vez eu não vou citar o nome da pessoa, porque é uma pessoa, é um político, ele falou que não, nos dias de hoje, com a telemedicina, com não sei o que, está tudo certo. Errado, porque na verdade você só pode colocar uma pessoa para fazer telemedicina, aprender a fazer consultas à distância, depois que ele aprendeu a fazer presencial. Não existe aprendizado, você pula uma fase, não existe isso aí. Então, esse é um grande problema atual. Muitas faculdades, poucos hospitais e, além de tudo, depois ainda tem o problema da falta de vagas de residência médica, né? Então, você tem aí uma espécie de grupo de médicos que fica numa parte meio complicada. E ainda tem mais um grupo de médicos, que não são, na verdade, médicos, que são os brasileiros formados em faculdades no exterior, nas fronteiras, sim, no Paraguai, na Bolívia. Esse é um grupo ainda problemático, porque eles nem licença têm, a maior parte deles não passa no exame revalida. E aí eles ficam em alguns programas do governo, mas eles viram uma espécie de zumbi no mercado, porque ele não é médico, ele tem formação, mas não é médico. E aí você tem todo esse pessoal brigando para entrar no mercado sem poder entrar. Eu acho que a melhor solução, no momento, não existe solução ideal, mas é a solução que pode ser feita, é o exame que foi instituído recentemente. Okay. Primeiro, o ENAMED, para classificar as faculdades, eu acho que isso foi uma coisa muito importante mesmo. E o segundo, agora, transformar o ENAMED, a partir dos que ingressarem, eles terão que fazer provas para se habilitar. Achei perfeito isso aí. E isso eu acho que só que vai demorar algum tempo. Nós vamos ter alguns anos até que isso seja definitivamente implantado. Isso tem algum tempo. E eu acho isso uma boa solução. E aí, no final das contas, o ENAMED já ajudou. O mercado ele vai acabar filtrando isso aí. De onde você é? De faculdade você é? Eu sou de uma faculdade de nota 1. Aí isso pode criar dificuldades. Inclusive para essa faculdade ter mais inscrições. Então o que provavelmente vai ter que acontecer? A faculdade vai ter que reduzir o número de alunos para melhorar o ensino, ou ela vai ter que aumentar o número de contratações, vai ter que haver investimento para que aquela faculdade saia
da nota 1 para a nota 4, 5, que são as boas notas, entendeu? Então, isso acaba gerando um ciclo positivo, na minha opinião. Para algumas instituições vai ser péssimo, mas a gente não está pensando na instituição, nós estamos pensando no doente que vai ser examinado pelo médico, né? No final das coisas, a gente quer o quê? Uma boa formação do médico, que ele trate direito o doente, que ele seja tratado da doença certa, que ele tenha um bom tratamento. Então, o sistema não pode ser bonzinho, não pode ser conivente com isso, né? E eu acho que agora a gente está ajustando. Isso já aconteceu no século passado nos Estados Unidos, né? Há muito tempo. Estou um pouco atrasado. Né? Teve o relatório Flexner lá, que foi uma coisa impactante nos Estados Unidos no começo do século. Ele mostrou que as faculdades tinham uma formação absolutamente díspare, uma coisa totalmente inadequada, quando ele criou a prova e aí ele ajeitou o mercado americano de uma certa forma. Eu imagino, professor, inferência minha, que essa questão dessa formação deficitária pode estar na base, uma das explicações, de uma reclamação muito recorrente dos pacientes, que essa coisa, pô, mas o médico nem olhou de mim, nem tocou em mim, chegou, perguntou o que eu tinha, mandou eu fazer exame. Parece que falta um pouco essa questão mais humanizada. Pode estar na base disso também? Um pouco. Olha, aí é um pouco. Porque, de fato, alguns médicos não têm a formação. Isso o Conselho Federal de Medicina tem apontado reiteradas vezes. Mas um pouco também dessa pressa de atendimento significa o volume de pacientes que o profissional tem que atender num tempo pequeno, mas também tem uma questão de remuneração no caso dos convênios e tudo mais. Então, a medicina não é uma coisa que deveria ser feita por volume, mas ela no final das contas, está sendo feita assim, no final das contas. O que não deveria ser está acontecendo. E aí, o médico ele tem que fazer volume, porque ele tem que manter o consultório, ele custa para ele um consultório, ele tem que ter uma secretária, ele tem que pagar um aluguel, ele tem que se manter atualizado, ele tem que fazer congresso. Então, tudo isso é custo para a atividade dele. Então, no final das contas, ele começa a atender um monte de doentes. E aí é ruim para o doente. E é ruim para ele também, para a atividade, para ele, para a saúde mental dele, médico também, pior para a saúde física do doente. Então, esse volume de pacientes, a medicina praticada em demanda, ela não é uma medicina fácil de ser gerenciada, a medicina em demanda. Nós praticamos uma medicina em demanda no hospital público porque temos um volume enorme do SUS, mas mesmo assim, se você for ver no ambulatório de neurologia, no meu ambulatório, que é de cirurgia oncológica, os meus residentes, os médicos residentes da neurologia e de outras tantas especialidades dentro do hospital, eles ficam muito tempo com os doentes, muito tempo mesmo. Então, assim, você tem que praticar medicina em demanda, que é a necessidade hoje em dia, mas você tem que cumprir todas as etapas do negócio. Às vezes, isso se perde um pouco no caminho, seja na medicina privada ou na medicina pública. E vamos entrar agora no HC propriamente dito, professor. O HC. O que o levou a desejar concorrer e administrar, de fazer a gestão do HC, que é um hospital de referência não só da região, né? A gente recebe gente até do sul do Mato Grosso, Minas Gerais e tal. A gente sabe que é um hospital de referência, a gente sabe que tem bons profissionais, tem um bom ferramental, mas, claro, enfrenta problemas em função dessa alta demanda, né? E o que o levou? Teve consulta à família, por exemplo? O tempo. E o senhor falou aqui que hoje está mais corrido do que esteve antes, né? Como é que é isso? Bom, é difícil de eu dizer. Assim, é uma decisão... Sim, eu consultei minha família. Eu não consultei só a minha família. Eu consultei o meu departamento, meus colegas mais próximos do departamento, consultei a minha família, consultei os meus assistentes no grupo de cirurgia oncológica ortopédica, porque no momento em que eu vou para a superintendência, todos eles vão ficar sobrecarregados. Na minha casa, meus filhos seguramente vão ter menos contato comigo.
no meu grupo eu não consigo fazer um ambulatório como eu fazia, entrar em cirurgia como eu entrava, então sobrecarrega um pouquinho todo mundo. E o próprio departamento, né? Eu acabo dependendo mais dos meus colegas de departamento para cobertura das atividades didáticas que são inerentes ao departamento, né? Eu tento manter isso, mas não é viável. Eu tenho dito que o HC ele é como as cataratas do Iguaçu. Aquele volume enorme de água e você está com um baldinho ali tentando suprir todas as demandas. Então é muito difícil. Então teve consulta e agora por que eu decidi ser superintendente? Eu acho que eu não decidi. Eu acho que decidiram por mim. Eu fui sendo levado. Todo esse período, né, que eu estou dentro da universidade, que o ano que vem completa 30 anos como docente, né, 30 anos, como docente, 20 anos, como médico no HC, 30 anos, né, ao todo. E aí a gente vai entrando na área administrativa lentamente. Nos últimos 7 anos eu estava na diretoria executiva da área da saúde, que é uma diretoria que foi criada há 7 anos, né? Então, uma coisa que foi indo, e aí você começa a ter contato com a coisa mais, como direi assim, mais raiz da administração, que é ver realmente os recursos, as coisas. E aí e é difícil quando você entra nessa seara dos recursos, você acaba vendo a administração de uma forma completamente diferente, né? Porque quando eu quero um produto tal, não sei o quê, não tinha a menor ideia do que significava solicitar alguma coisa. Hoje eu sei que quando uma pessoa faz uma solicitação cara, porque é necessário para um paciente, a gente sabe qual é a consequência disso para todo o sistema. Então, essa visão junto da diretoria executiva da área da saúde e tudo mais, isso acabou me levando a entender que eu poderia ser útil para a entidade, a comunidade entendeu também, e aqui estou eu. Tudo bem. Bom, um dos pontos que o senhor abordou na sua proposta de gestão diz respeito a essa questão da superlotação do pronto-socorro. A gente, como leigo, imagina, bom, um pouco da solução deve vir de dinheiro, é preciso de dinheiro e tal. Mas que outras ações é possível fazer, professor, para tentar economizar isso tudo? Às vezes as coisas não são, muitas vezes elas não são resolvidas apenas com dinheiro. Okay. Com organização interna também e presença do gestor. Assim, como nós estamos num hospital universitário, onde você tem professores renomados em diversas áreas, é necessário ter essa conversa com as disciplinas para poder organizar o fluxo de pacientes. Nós temos uma boa parte do fluxo de pacientes ali do nosso pronto-socorro que são nossos próprios pacientes do HC. Então, é o paciente que tem fez uma cirurgia, fez um procedimento cirúrgico e teve uma complicação. E ele vai para o pronto-socorro. Então é nosso. Entendeu? Esse é um problema. Mas a questão me faz de novo a pergunta que eu perdi um pouquinho. Além de dinheiro. Além de dinheiro. Fazer organização interna entre as áreas e muita conversa dos gestores. E para isso eu tenho um trio de gestores. O professor Plínio e o professor Maurício Perru, atuando de uma forma bem junta, ali, de uma forma bem sinérgica, para tentar organizar esses fluxos. A gente precisa organizar também o fluxo externo de pacientes para lá. Entendemos que com a melhora do financiamento público que está havendo no estado de São Paulo para as cidades, vai diminuir esse fluxo para o pronto-socorro, porque a cidade agora vai receber recursos para cuidar dos pacientes também. Algumas cidades já estão recebendo esses recursos por intermédio da tabela SUS paulista, etc. E a gente acha que isso diminui, porque aí o município passa a receber abre mais leito, então isso diminui o fluxo um pouquinho. E a Unicamp tem até contribuído nesse sentido, né, com as cidades em termos de
formação? Não, a gente dá sempre à disposição. Nós não regulamos o HC e a Unicamp não regula não faz a regulação. Quem faz a regulação é o Estado. Nós podemos dar todo o suporte técnico para que essa regulação aconteça. E é uma das nossas intenções, inclusive, que a gente possa fazer um teleatendimento, um telematriciamento, que a gente chama, que é dar suporte para essas equipes de outras cidades. Muitas vezes o paciente não precisa ir para lá. Ele não precisa ir para lá. Ele vai para lá porque o colega não tem a condição que poderia ser feita na sua cidade e acaba sendo mais fácil mandar para o HC para ele, mas não para o doente, né? Mas a gente imagina que a gente a longo prazo consegue ajudar o Estado nessa regulação. Então, assim, primeiro nós precisamos fazer a nossa lição de casa para o pronto-socorro, que é regular a nossa própria entrada interna de pacientes para o pronto-socorro. Depois, nós temos que ter uma parceria junto com os municípios para evitar que casos que não precisariam vir para o HC fiquem nos seus municípios. E terceiro, aí tem uma situação que é complexa. O nosso hospital, a gente acha que tem que ter uma UPA, nós já falamos disso, já discutimos esse assunto com vários níveis de governo, desde a prefeitura até o Ministério da Saúde, para que a gente tenha uma UPA e o pronto-socorro seja um pronto-socorro referenciado. Então, só vai para lá depois de estar em uma UPA, em um lugar, porque muitos pacientes não precisariam estar lá, entendeu? E aí a UPA filtraria, só entra lá os casos que forem mais significativos, que realmente precisarem estar no HC. O HC é um hospital que tem vocação para coisas complexas, muito complexas. Essa é a nossa vocação, e é isso que a gente quer. Mas isso não é necessariamente o que o sistema está preparado para fazer. Mas nós acreditamos que em alguns anos o sistema estará melhor estruturado. A população ela não está crescendo mais tanto, né? Apesar que a região metropolitana teve um fluxo de pessoas nos últimos anos e a gente sabe que o crescimento populacional de uma forma desacelerou, mas na região metropolitana não. Né? Então, sempre tem aí um aumento de população aqui, porque nós estamos muito desenvolvidos aqui. Só que a medicina pública aqui, da nossa região, o número de leitos não cresceu tanto quanto a população. Então, ainda temos uns anos para acertar isso aí. Então, a gente espera que essas coisas vão sendo resolvidas. Paula, não existe fórmula mágica. É um trabalho bem assim. Então, vamos falar com as especialidades que mais encaminham pacientes para o pronto-socorro. Vamos falar com os municípios que mais encaminham pacientes para o pronto-socorro. Vamos falar com a regulação. Hoje em dia, o pronto-socorro ele emite, a nossa UER emite notas diárias sobre superlotação. E assim a gente vai colocando o sistema avisado das coisas e tudo mais. Eu acho que com o aumento do número de leitos na região e uma regulação mais ampla, a gente consegue melhorar e fazer o nosso trabalho interno também. Essa ideia da UPA, ela seria uma outra unidade, uma nova unidade, ela funcionaria... É uma UPA, né? As UPAs são da prefeitura, né? As UPAs são independentes, mas a gente queria fazer uma UPA até para o ensino também, né? E isso não é uma coisa muito simples de se fazer, porque a prefeitura tem as suas, e com razão, ela tem os seus planejamentos regionais, e a gente precisa ter essa interação com a prefeitura. Temos ótima interação com o prefeito e com o professor Laís Zambon, né? De forma que a gente tentar. Essa UPA, ela é da prefeitura, mas ela atuaria na região ali da Unicamp. Okay. E com isso, mas o HC não receberia só pacientes dessa UPA. Não é uma UPA do HC. Okay. Mas, professor, para o nosso espectador atender, em algumas vezes é necessário tomar a decisão de falar: não atendemos mais ninguém hoje, porque estamos num estado crítico. Quão difícil é tomar essa decisão? É uma decisão praticamente impossível de ser tomada. Hoje em dia, a gente não toma essa decisão
já houve umas situações semelhantes como essas. Isso é só uma situação catastrófica. Vamos supor assim, há uma catástrofe no hospital, uma coisa grave aconteceu, ou nas imediações, por exemplo, um gravíssimo acidente que superlota o nosso sistema, e aí eu tenho que pedir para não encaminhar pacientes. Mas se for por superlotação, a gente já está todo dia superlotado, mais de 500%, 300%, 200%. Então, eu não me julgo no direito de fazer isso, e não vou fazer. E as pessoas que já tentaram fazer não deu certo. Então, com base na experiência pregressa, nós não vamos tentar fazer isso. Isso gera muita tristeza e muita ansiedade por parte dos servidores, porque trabalhar nessas situações do pronto-socorro ali com aquele monte de maca é uma coisa dura para o servidor, para o médico, para o paciente. É óbvio que o paciente é o pior de todos, mas eu estou falando que todo mundo que está ali está triste, trabalha numa situação que você fica... Só que eu não tenho o direito de falar, de fechar um pronto-socorro, não posso fazer isso e nem acho que seja adequado, porque está todo mundo lotado. No momento que eu falo assim, estou fechando meu pronto-socorro, eu vou sobrecarregar o Mário Gatti, eu vou sobrecarregar as outras UPAs, eu vou sobrecarregar os outros hospitais, vou sobrecarregar a PUC. Então, eu não me julgo no direito, eu não acho que o hospital tem o direito de fazer isso, a não ser que seja, como eu te disse, uma situação catastrófica do ponto de vista muito pontual, um acidente gravíssimo, uma coisa que... Ou uma ocorrência dentro do campus que impeça, mas na prática isso não vai acontecer. Não tem como. Bom, falamos do pronto-socorro, agora vamos falar da questão da assistência em si. O senhor também tem projetos para expandir o número de leitos de assistência. O que está na base disso? E aí eu pergunto ao senhor também se o senhor pode citar alguns números para os nossos espectadores dessa estrutura do HC atualmente, o número de leitos e tudo mais. Bom, hoje o HC ele está funcionando quase 100%. Ele sempre tem uma enfermaria fechada que aguarda, a gente está conseguindo recursos para terminar essa enfermaria, botar ela para funcionar, são 36 leitos. O HC tem operacionais hoje, porque esse número varia um pouquinho por causa às vezes bloqueia um leito porque internou um paciente em isolamento, assim, não sei o quê. Então, aproximadamente 531, 532 leitos. Então, tem mais 36 para abrir. Desses 500 e poucos aí que eu falei, 80 são de UTI, tá bom? Então, um hospital, na maior parte das vezes, ele tem alguma enfermaria fechada. Por que ele tem uma enfermaria fechada? Porque está em reforma. Na verdade, um hospital está sempre em reforma, ele está sempre em atualização. Então, mas nós esperamos abrir esses leitos, conseguir os recursos, estamos quase lá, provavelmente vamos conseguir nas próximas semanas, com o apoio da Secretaria da Saúde, abrir esses leitos. É uma reforma que não é fácil, são leitos muito complexos, esses leitos que nós vamos abrir, para uma complexidade elevada, que para transplante de medula, então não é uma enfermaria qualquer. Então mas nós vamos terminar essa reforma e vamos ter o hospital plenamente funcional. Aí, isso é o que nós vamos ter. Aí a nossa intenção é abrir áreas específicas, que, por exemplo, nós temos uma demanda de cardiologia hoje, inclusive no pronto-socorro enorme. Tem pacientes, se você for no pronto-socorro agora, você vai ter vários pacientes com problemas cardiológicos graves, que não pode ter alta. E o número de leitos da cardiologia dentro do hospital é aquém das necessidades. Então, precisamos dar um suporte para esse tipo de paciente. Então, mas aí eu dependo de mais financiamento, que não é o caso agora, neste momento. Então, primeiro a gente vai fechar, resolver essa enfermaria, botar o hospital funcionando na sua plenitude, e aí, depois que eu tiver com o hospital funcionando na sua plenitude,
aumentar o número de leitos de UTI, principalmente para esses pacientes mais complexos. Nós temos uma área, só que eu preciso para essa área, não é só equipar. Equipar, colocar fisicamente uma área em funcionamento é uma coisa. O problema é o RH, são os recursos humanos que a gente precisa ter ali em funcionamento. E o recurso, e esses recursos humanos para uma UTI são altamente especializados. Não é qualquer tipo de profissional. E lembrando que é 7 por 7 do caso. Então, é 7 por 7, não tem dessa. Quando você abre... E você tem que ter um número de enfermeiros por leito, um número de técnicos de enfermagem por leito, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e uma série de outros profissionais. Você aumenta aí o número de exames de laboratório muito, você aumenta os exames de imagem muito. Então você tem um custo que é aumentado em várias vezes. Não é só a área física, colocar o leito ali. Na verdade, o mais importante é o que vem depois. Entendeu? Então, quando uma pessoa fala assim, pô, por que não aumenta o número de leitos? Porque é muito caro um leito. É muito, muito, muito caro. Então, porque a medicina hoje, nós não queremos luxo para os pacientes, mas nós queremos fazer a medicina de ponta, de qualidade, para todos os pacientes, que sigam todos os protocolos de boas práticas. Isso que a gente quer. A gente quer certificar o hospital para que ele participe disso aí. Isso já aconteceu em Sumaré, na época do professor Maurício Perrulli, já certificou o hospital. Nós queremos certificar o nosso hospital também. Queremos que ele seja também certificado em diversas áreas e que dê para o paciente do SUS, que nós somos 100% SUS, a boa qualidade. Não queremos dar luxo para ninguém, mas a gente quer que o paciente seja muito bem tratado, com todas as coisas corretas que precisa, todas as medicações necessárias, todos os cuidados profissionais necessários. Não é só uma coisa assim, não é fachada. A gente quer o raiz mesmo, aquilo lá que precisa ter que ter. Entendeu? Então, para ampliar é mais difícil, mas a gente acha que com o apoio da Secretaria da Saúde a gente vai conseguir mais para frente aí. Temos um bom caminho pela frente. O senhor citou de uma expectativa de um equacionamento de algumas questões, e eu lembro do advento agora do Hospital Metropolitano, em que a Unicamp, junto com os prefeitos da região, tiveram muito à frente desse trabalho para a implantação. Como é que o senhor vê a chegada e como é que ele deve ajudar nessa nossa estrutura de saúde? Nós vemos com muito bons olhos esse Hospital Metropolitano aí. Eu acho que é uma ótima notícia para a cidade. A gente sabe que o número de leitos por habitantes aqui na nossa região é inferior ao estado de São Paulo. Então, esse hospital vem para suprir uma parte dessa demanda. É uma ótima notícia. Entendemos que isso vai melhorar a nossa condição. E ele vai, a princípio, ser um hospital que vai pegar principalmente... Mas isso ainda é uma informação ainda um pouco imprecisa, né? Cardiologia, traumatologia, e eu acho que também neurologia, se não me engano. Talvez eu estiver errado. Ainda em discussão, mas assim, é um hospital para tirar essa demanda grande que a gente tem aí, inclusive diminuindo o nosso pronto-socorro de alguma forma, entendeu? Então, para nós é muito bom. Acho que veio em um bom momento. Me parece que as coisas estão andando. E eu espero que a gente esteja integrado aí junto com a Secretaria. Tudo leva a crer que estaremos integrados aí todo esse sistema aí, para que a gente faça o HC ser... A nossa intenção, o que eu gostaria, o sonho de Confumo, é que o HC fosse um hospital eletivo para os pacientes de altíssima complexidade e os pacientes de média e até um pouco de alta complexidade, mas menos complexos do que os nossos, ficassem distribuídos nos outros hospitais. Uhum. E aí a gente poderia dar mais suporte ainda em coisas muito importantes, hemodiálise, radioterapia, tratamento do câncer, transplantes. Isso aí é o que a gente tem a vocação maior do nosso hospital.
de todas as áreas, as coisas que são mais complexas, né? Eu já ouvi de diversos profissionais, professor, e acho que bate um pouco na sua área, da necessidade de Campinas ser talvez uma unidade mais voltada à questão da oncologia. O senhor vê uma necessidade nesse sentido? Nosso hospital faz muito oncologia. Eu acho que a oncologia falta ainda para nossa região um suporte mais específico para oncologia. A população está envelhecendo, né? E a tendência e a saúde das pessoas está ficando cada vez melhor. As pessoas estão cuidando mais da saúde. Então, as pessoas estão deixando de morrer, de ter problemas cardiológicos para ter mais problemas oncológicos, que é a tendência dos países desenvolvidos. Isso vai chegar na gente aqui. E Campinas é uma região desenvolvida. Então, a tendência é que os problemas oncológicos aumentem com o envelhecimento da população, e com isso a gente precisa ter uma atenção oncológica muito específica. Provavelmente, esse hospital regional talvez também trabalhe com isso, mas isso aí ainda tem um pouco de água para rolar aí, para definir essas coisas, né? Mas de uma forma geral, sim, a oncologia é uma coisa extremamente importante para o nosso sistema. Perfeito. Queria também, professor, se eu ajudasse, eu fico com a impressão de que talvez a sociedade ainda não tenha entendido muito bem, mas a universidade discute a questão da autarquização. Ficou claro em algum aspecto que, do ponto de vista de alívio de orçamento para investimentos de outras áreas, vai ser muito positivo. Mas talvez ainda haja uma dúvida, como é que isso implica na assistência? Isso melhora, não melhora? O que é que o senhor pode dizer sobre isso para o nosso espectador? Falando pela população. A gente, se você for analisar pelo cuidado à saúde da população, a autarquia é muito boa, porque você vai aumentar o investimento do Estado no nosso sistema de saúde aqui. Então é bom. Para a universidade, em termos de investimento em ensino e aumentar o número de cursos e vagas, é muito bom. Então, vejo com bons olhos. Eu sei que existem setores da universidade que não entendem dessa forma. Isso é passível de discussão, será muito discutido ainda no projeto de autarquização que vai para a Assembleia Legislativa. Tudo que a gente pode fazer é ter certeza que os nossos funcionários, que são muito qualificados, mantenham boas condições de trabalho. É isso que a gente quer. Agora, se você for olhar retrospectivamente, todos os hospitais que não eram autarquizados e que passaram a ser, eles ampliaram o serviço à população. Então, em termos de serviço à população, o investimento do Estado aumenta. Se o investimento do Estado aumenta, para a população é bom. Então, eu sou favorável. A gente precisa ser muito franco nesse debate. Claro. Eu tenho muitos debates muito francos com as pessoas do hospital a respeito. Eles têm medo, eles têm situações por causa da carreira, etc. Mas, do ponto de vista da população, do atendimento da população, é vantajoso. Nos 20 anos que eu tive na universidade, uma das coisas que eu aprendi foi justamente isso. Há muito debate, há muitas divergências, mas isso é positivo, né? Professor? Que se ouça todas as vozes para tomar uma decisão. Claro, inclusive usar os problemas que a gente tem feito muito isso, né? Eu tenho acompanhado um pouco eu não trabalho diretamente com autarquização. Isso precisa ficar claro que eu não estive à frente disso, mas do que eu vejo dos debates, todos os problemas que ocorreram nas autarquizações de outros hospitais estão sendo corrigidos nesse projeto, de forma que fique uma coisa mais redonda e que aí a gente tenha uma coisa mais tranquila para ser executada. Eu sou entusiasta desse projeto, eu acho que vai ser uma coisa muito boa para Campinas, para a saúde da população de Campinas, dos pacientes SUS. Como diz o nosso amigo procurador do Ministério Público do Trabalho, o Ronaldo Lira, ele fala assim, meu negócio é fazer projetos para o povão, para a população. Então eu acho que assim, para a população SUS, que é o que a gente
quer oferecer, porque o nosso hospital é 100% SUS, a autarquização é boa. Eu queria tocar num ponto, professor, que às vezes passa despercebido, mas que a mim me parece importante, que o senhor citou, dessa questão, é uma tensão diária, né? Sim. Tá. E aí eu pergunto para o senhor, como é que é lidar com isso com os profissionais da saúde, a questão da saúde mental deles, do alívio, de que estrutura o HC pode fornecer para que essas pessoas tenham condições de prestar um bom serviço à população? A saúde mental de qualquer profissional da área da saúde, ela é bem complicada, né? Porque você tem pressão o tempo todo. Você tem pressão dos órgãos governamentais de fiscalização que estão ali em cima da gente, a gente, por consequência, tem que transmitir. Você tem uma pressão muito maior de cumprimento de carga horária que não existia antes para ninguém, hoje existe muito mais. Você tem uma pressão muito maior de qualidade, de desfecho muito maior. Hoje você tem a rede social que é vilã e é ao mesmo tempo mocinha de muitas situações. Então isso tudo ele acaba se concentrando no profissional de saúde que está ali com acesso direto ao paciente, né? Não é fácil e muitas pessoas não suportam essa pressão. Mas trabalhar com saúde não tem muito jeito. Quem trabalha médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, todos estão sujeitos à pressão. E não tem... Você tem que estar preparado para isso. A universidade ela tem os serviços de atendimento, assim, de uma forma geral. A gente procura identificar essas coisas. Existem canais dentro da universidade, porque o HC ele ainda é dentro da Unicamp, canais onde você pode ter acesso a pedir ajuda, etc., né? Porque a gente tem que ter um pouco de cuidado, uma vez que tem que ter toda preservação do funcionário e tudo mais, né? Então tem alguns canais que a gente tem para cada tipo de risco, assédio, das mais variadas formas, né? O que a gente quer melhorar são situações que é um pouco difícil. Por exemplo, hoje um funcionário, se ele tem um problema de uma estrutura física na enfermaria dele, ele não tem um canal específico para... Então nós queremos criar um canal específico para ele reportar, por exemplo, tem uma torneira quebrada aqui, precisa ter uma coisa mais direta para a gente poder... tá faltando banheiro no lugar aqui, precisamos ir atrás disso, entendeu? Para ele poder reportar essas dificuldades. Às vezes ele já falou com alguém, mas isso não deu seguimento, então a gente precisa organizar melhor essa parte. Agora, com relação às várias formas de assédio que hoje em dia a gente tem que ter, existem os canais da universidade e a gente vai incentivar o uso desses canais. Essa é um tema que aparece o tempo todo, né? Entendeu? As relações humanas sempre estão... Agora eu vou dizer uma coisa. Trabalhar com saúde, a pessoa realmente tem que gostar. E quem vai trabalhar com saúde e não gosta de se relacionar e ter essa capacidade de se comunicar e suportar a pressão, não adianta. Você pode fazer qual canal que você quiser que essa pessoa não vai conseguir manter. Existem cursos que a gente dá de comunicação não violenta, várias coisas. Mas não adianta. A pressão de um pronto-socorro ela é muito grande. Não adianta. Eu posso dar o curso que eu quiser. Uma família que está desesperada por causa de um parente, de um ente que está lá no pronto-socorro, não adianta você falar o que for para eles. Eles vão estar muito nervosos, muito ansiosos. E você tem que saber simplesmente lidar com a situação e suportar um pouco isso. E às vezes algumas pessoas não têm condições de suportar. O tempo só que diz, não tem jeito. Por mais que você ofereça, em qualquer hospital, seja particular,
seja do SUS, seja de convênio, não importa. Você vai ter a pressão. Nessa área da saúde, a pressão é constante. O senhor falou do SUS, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais do sistema em si, porque, claro, ele tem os seus problemas, o usuário tem as suas queixas, mas a gente sabe também da importância dele, se a gente comparar com outros sistemas do mundo, ou com a falta dele, né, em muitos países do mundo, e talvez ele tenha ficado mais claro na pandemia, né? A função que o SUS desempenhou foi algo espetacular, né? Queria que o senhor falasse um pouco da importância do SUS para o Brasil. Bom, assim, o SUS todo mundo já falou essas coisas, né? O maior sistema público de saúde do mundo. O SUS, nós que trabalhamos 100% SUS, a gente sabe que ele é essencial para a população. Eu conheço um monte de gente que poderia até pagar um plano de saúde que não paga e prefere ficar no SUS. O que acontece com o SUS é que ele tem dificuldades, porque o volume é muito grande. E a saúde, as técnicas, elas avançam a cada dia. E aí vem aquilo que eu falei para você, o médico ele quer aplicar ao paciente o que for de melhor. E às vezes isso é difícil de você conseguir num primeiro momento. Então, eu tenho um produto muito bom, mas ele é muito caro, e aí você olha o que você tem disponível de recursos, fala, não posso usar isso aí, porque se eu usar esse recurso muito caro, eu vou deixar de tratar outros 100 doentes. Então você tem que usar um... Então o SUS tem esse problema do financiamento. É claro que há uma melhora no financiamento, mas nós não conseguimos, só com os recursos SUS, manter o hospital. Nosso hospital, 3/4 do financiamento é da própria Unicamp, e o resto são recursos SUS, mais emendas parlamentares, senão você não consegue manter o hospital. Não consegue. Você não consegue ter a qualidade do que a gente precisa para o nosso paciente, para coisas simples. Então, assim, você vai fazer um procedimento de cirurgia vascular hoje em dia. As próteses são vasculares que antes era uma coisa muito aceitável, hoje não é, hoje é caríssimo. Um paciente complexo de uma especialidade, não só de vascular, da ortopedia, da neuro e de outras especialidades, ele às vezes consome recursos de dezenas. Então, essa questão do financiamento, principalmente quando você tem valores fixos que não se... você não tem os recursos do SUS são fixos, então você não tem um reajuste da tabela com a frequência que você precisa. Mas na prática a compra ocorre com reajuste. A inflação da área da saúde é muito maior do que a inflação do dia a dia. Então o gestor ele tem que ir procurando formas de financiar. Não está na nossa pauta reduzir assistência. Então, se eu faço 400 cirurgias por mês, eu preciso continuar fazendo 400 cirurgias por mês. Eu não posso falar, não, esse mês nós vamos fazer 100 porque acabou o dinheiro. Não existe essa possibilidade. Então, eu tenho que usar os recursos de uma forma muito racional, e eu tenho que arrumar mais recursos. E aí entra bastante a ajuda de emendas parlamentares. As emendas são muito importantes, principalmente para a gente poder trocar equipamentos, colocar equipamentos mais modernos, que sejam mais eficientes, que permita a gente fazer mais procedimentos, entendeu? Isso é essencial. Mas não é só emenda, não. O Estado, o Ministério... Todo mundo ajuda colocando recursos nisso. Sempre vem um recurso extra para a gente poder fazer essas coisas. E aí o que a gente consegue faturar do SUS, a gente usa para comprar o dia a dia. Entendeu? Então é bem assim, a gente está todo dia lutando. E se vai, no final das contas a gente consegue. Mas a gente tem os problemas, algumas filas, algumas coisas que a gente... Porque e tem muita pressão do próprio pronto-socorro, né? E a gente vai levando o dia a dia no SUS.
É um ótimo programa, eu sou fã do SUS, eu acho que não existe outra solução para a população. Você olha a saúde de países desenvolvidos aí, até a saúde americana lá, muita gente desprovida de plano de saúde, que fica totalmente sem condições por causa do custo altíssimo. Você sabe, todos nós sabemos quanto custa um plano de saúde privado, não é nada pouco, não é nada fácil. A maior parte da população não consegue mesmo pagar e a gente tem que prover o melhor que a gente puder. Só que a gente tem que ter o sistema todo trabalhando de uma forma sinérgica. Como ele é muito grande, o sistema SUS é muito grande, existem, assim, algumas disparidades e aí a gente vai regulando à medida do possível. O senhor falou dessa questão de tentar sempre oferecer o melhor ao usuário SUS, e eu, como divulgador da ciência, tenho uma perspectiva muito boa com esses anúncios do governo federal, por exemplo, em relação ao Orion, de ter uma área voltada a desenvolvimento de tecnologias para uso SUS, né? A gente vai ter o RIDS da Unicamp, que deve também atrair especialidades nessa área. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão de um novo hub aí de desenvolvimento e inovação para a saúde aqui em Campinas. O RIDS, a gente tem alguns projetos ali que a gente acha que potencialmente eles poderão ter algum impacto. O Orion é ali no CNPq, né? O Orion nós queremos trabalhar junto com o CNPq nesse sentido. Temos projetos que estão acontecendo junto com o CNPq, mas ainda em fase de elaboração e de estudo. Acreditamos que essa questão de desenvolvimento junto com o CNPq, que é um orgulho nacional, né? O CNPq é uma coisa fantástica para todos nós, junto com a nossa expertise ali na Unicamp, mas especificamente com o HC, falando do HC, né? Sabemos que a gente poderemos desenvolver coisas muito interessantes a favor da alta tecnologia e criação de novas terapias aqui. Uma delas é a protonterapia. O CNPq tem expertise para desenvolver isso aí, e nós temos a expertise para aplicar. Protonterapia é um tipo de radioterapia que é muito utilizada para crianças, mas não só para crianças, que diminui a taxa de radiação no paciente, maximizando a radiação na área de interesse, né? Então, os efeitos colaterais são menores. Nós não temos equipamento de protonterapia. Recentemente foi anunciado um equipamento de protonterapia no Rio de Janeiro, se eu não me engano, no estado do Rio de Janeiro. Mas o que nós pretendemos é diferente. A gente já falamos com o pessoal do CNPq, o Zé Roque e tudo mais. Queremos desenvolver a protonterapia, mas isso é um projeto que é mais da própria universidade do que do HC. E essa protonterapia que a gente quer desenvolver nacional, porque o CNPq tem condições de fazer, ele já tem um protótipo pronto, e isso é uma coisa que talvez até você possa falar com eles, né? Desenvolver isso aí, e ele teria uma situação muito, além de tudo, produção de radioisótopos para tratamento, porque essa área da medicina nuclear, aí eu tenho que declarar até a minha proximidade, minha mulher é da medicina nuclear, então a gente sabe que a medicina nuclear para o tratamento está se desenvolvendo bastante, muito. Na Europa é uma coisa brutal, a área de medicina nuclear, o desenvolvimento que a medicina nuclear tem feito, e esse projeto junto com o CNPq, além de produzir uma máquina para bombardear prótons, também produziria radioisótopos que a gente importa dos países mais distantes que existem, Uzbequistão, Israel, da Rússia e assim por diante. São isótopos para tratamento e é muito difícil de chegarem aqui. Então, se a gente conseguisse produzir aqui esses isótopos, isso seria bom para todo mundo, não só para a Unicamp, não só para os pacientes da região de Campinas, para os pacientes do Brasil, né? Entendeu? Então, a gente acha que o RIDS, onde o Orion e o próprio CNPq estão incluídos junto com a Unicamp, poderão dar esse corpo
para a gente conseguir fazer coisas de ponta, que é a nossa vocação. E, professor, a IA, como é que está hoje na medicina? Como é que o senhor vê isso e que estágio nós estamos? É um estágio ainda inicial? Já está maduro isso? A gente nem sabe o que veio por aí. Como é que o senhor vê? A IA é uma coisa que... Outro dia eu vi uma palestra de uma colega canadense, ela falou assim, a IA, né, essa tsunami que nos invadiu nos últimos tempos, né? A IA é complicada, né? Porque ela pode ser um grande aliado, mas ela pode ser também um grande vilão. A princípio, ela vem para o bem. Na área administrativa, muito. A análise de dados que nos remetam a tomar decisões mais maduras. Eu estou falando como superintendente. Então, você ter uma IA que analisa os seus dados e te responde perguntas, isso é muito bem-vindo. A IA, na prática clínica, hoje em dia qualquer um usa, só que o médico, ele usa de um jeito, às vezes os pacientes querem usar também, e aí as interpretações, isso já é desde o tempo do... tem até uma piada, né? Não sei se você já viu, para os pacientes que consultaram o Dr. Google, recomendo o Dr. Yahoo, assim por diante. Então, assim, ainda os pacientes vêm com esse negócio, eles têm um diagnóstico, eles consultam a IA e aí é uma desgraça. E a gente, quando atende o paciente no consultório, é obrigado a desconstruir tudo que a IA ou as próprias mecanismos de busca fizeram na cabeça do paciente, né? Então, eu acho que para a medicina tem muita coisa interessante de IA. Acho que a gente vai poder usar muita coisa, interpretação. Hoje em dia já tem muita interpretação de imagem. A IA, ela vem para facilitar... Tem uma acurácia bastante... Ela vem para facilitar as coisas, não é para você trabalhar menos. Algumas pessoas acham... Não, a IA vai substituir. Não vai substituir nada, o médico. Não vai substituir o médico. Ela vai fazer o trabalho dele render mais e dar uma solução mais rápida para as questões, mas não vai substituir o médico. A decisão médica continua existindo e a responsabilidade do médico continua existindo e de da cadeia de profissionais de saúde, né? Então, do ponto de vista de administração, acho que a IA vai ser uma coisa fantástica, né? Porque você vai conseguir até colocar IAs para ficarem trabalhando juntas e com isso elas encontram brechas e erros até fazer auditorias em situações. Por exemplo, a IA vai fazer uma auditoria nos seus prontuários para avaliar como está o tratamento de pacientes com uma doença X. E aí ela vai dizer, ó, você tem tanto disso que está certo, tanto disso que está muito bom, tanto disso que não está tão bom, tanto disso que uma porcentagem que não está nada bom. E você consegue atacar isso aí. Isso eu acho bom. Agora, a conduta médica a responsabilidade ainda vai estar com o médico, não vai ter jeito. Estamos longe do dia que um robô vai operar um paciente, porque quando eu falo de cirurgia robótica hoje em dia, não é que um robô autônomo está fazendo a cirurgia robótica. Tem um médico controlando a máquina atrás. Eu diria assim que não é bem um robô, é um controle remoto. Ele está ali sendo controlado pelo médico. Ele consegue fazer coisas que, de questão anatômica, é mais fácil para o equipamento, mas a atividade intelectual é do médico que está ali atrás. O que nós estamos falando de IA agora é a IA pensar, ela dá uma conduta. Isso ainda a gente está um pouco distante, até porque existe a responsabilidade do médico nisso. E isso entendo que nunca vai acabar, não vislumbro isso. Você vai o quê? Vai processar uma IA, né? Não adianta, a responsabilidade é do médico. Aproveitar também, professor, a sua especialidade, não é um tema que a gente fale, mas deve ser de curiosidade do nosso espectador, falar um pouquinho da oncologia ortopédica. Quais são os casos mais frequentes? Tem a questão mais genética, tem questão de meio ambiente que interfere também? Como é que o senhor diria? A oncologia ortopédica,
ela não é uma especialidade, não é uma área de atuação, mas na prática acaba sendo. A gente trabalha principalmente com pacientes, a vasta maioria dos pacientes são pacientes portadores de metástases nos ossos. Então, a paciente que tem um câncer de mama e uma lesão no osso, no fêmur ou na coluna. Aí tem os pacientes que têm tumores originários dos ossos. Esses são mais comuns, são o mieloma múltiplo. E aí você tem os tumores que são originários malignos do osso, que são menos frequentes. É uma porcentagem bem pequena. Só que eles pegam pacientes mais jovens, então aí tem um impacto social. Você ter gente jovem com tumor ósseo é bem duro, né? Porque você pega um cara jovem, fase produtiva e tudo mais. Então, nós trabalhamos principalmente com pacientes. E aí tem os tumores que aparecem e que a gente vê que são sarcomas, que aparecem sarcomas ósseos e os partes moles, que são mais comuns. E a gente tem aí uma porcentagem desses pacientes que chegam já operados, né? A gente tem 50% dos pacientes que chegam com sarcomas ósseos já operados fora, porque ele foi operado sem saber que tinha um sarcoma. Isso, qualquer serviço de cirurgia oncológica no mundo tem esses casos, no mundo todo. Então é uma bolinha que aparece, o sujeito vai lá, retira e era um sarcoma. De cada 100 bolinhas que a pessoa tem, uma é um tumor maligno, uma. Então, às vezes, um caso é um sarcoma e a gente tem que reoperar e tudo mais. Então, ela tem um impacto mais mesmo no tratamento dos pacientes portadores de metástases. A gente trata muito paciente com fratura patológica, que são as fraturas em ossos que foram acometidos por essas metástases, próstata, mama, pulmão. E o objetivo é colocar o paciente andando em pé para conseguir seguir sua vida de uma forma mais próxima possível do normal, né? Dar dignidade para o paciente. Então, é isso que a gente mais faz. Temos um ambulatório e aí tem também um grande número, um enorme número, que é o mais comum de todos, de tumores benignos, graças a Deus, que a gente consegue tratar esses tumores benignos. E primeiro o paciente fica muito assustado, né? Porque todo mundo que tem uma mancha no osso fica muito assustado. E aí a gente consegue tratar, algumas nem precisam operar, não precisa fazer nada, e a gente vai seguindo. Então esse é o grande número de casos que a gente tem, tumores benignos, depois as metástases, depois os tumores originários do osso mesmo e das partes moles, né, os sarcomas. Perfeito. Professor, o objetivo não é esgotar o assunto, o espaço fica aberto para o senhor retornar outras vezes, o Caio, nossa linha de frente aí no contato, e aí eu faço aquela pergunta que eu fiz em off, no meio de tudo isso o senhor arrumou mais uma atividade que não é trivial, que é dirigir o HC, sobra tempo para um hobby? Eu faço musculação um pouquinho, eu tento andar com o meu cachorro, eu tenho um cachorro que eu gosto muito dele, e tento ficar com os meus filhos e com a minha família à medida do possível. O meu hobby nas horas vagas, à medida do possível, ficar com a minha mulher, com os meus filhos e dar atenção a eles. Esse é o meu hobby. Ainda? Não, já são adultos. Minha filha faz medicina em São Paulo, meu filho é formado em administração de empresas, mas ele é cantor de ópera. Então, meu hobby é ficar ouvindo. Dar suporte para eles, estar perto. Acho que o meu maior hobby é ficar junto com a minha família mesmo. E quando dá tempo, fazer um pouquinho de ginástica. Eu sou faixa preta de karatê, treinei karatê muitos anos. Vamos ver se eu volto agora pro karatê. Já prometi para minha mulher algumas vezes isso. Até hoje eu não consegui cumprir. Mas você sabe que eu gosto muito do meu trabalho. Eu posso dizer para você que eu gosto muito do meu trabalho. Eu gosto de ser gestor aqui, eu gosto de trabalhar na Unicamp, eu gosto de trabalhar com pacientes SUS. Tenho ainda faço um pouquinho de consultório particular ainda, mas só um pouquinho porque não dá tempo. Né, dentro da clínica lá da Unicamp.
Mas eu gosto muito do meu trabalho de professor na Unicamp. Eu realmente acho que eu estou fazendo uma coisa boa para a sociedade. Então eu não me preocupo muito com esse negócio de hobby, porque eu acho que é gostoso ficar mesmo com a família mesmo, é o que eu curto mesmo, e assim vou levando, né? Eu sinto muito prazer naquilo que eu faço, de fato sinto muito prazer. É estressante? É estressante, é extremamente estressante. Mas eu acho que eu tô tentando fazer o melhor possível para a população, e isso já me deixa feliz. Então, eu Deixa queria bem aproveitar, professor, deixar as câmeras abertas para o senhor quiser se dirigir direto ao nosso espectador, como superintendente do HC, falando desse trabalho importante do hospital para a sociedade. Quero dizer que o HC é uma joia que a gente tem aqui em Campinas, é um serviço maravilhoso. A saúde pública de Campinas, sem o HC, ela praticamente ela estaria muito comprometida. Nosso hospital é um hospital que atende casos muito graves. A gente pretende trabalhar cada vez mais pelo SUS, pela população da região de Campinas e pela população do estado de São Paulo. Temos feito todos os esforços possíveis para manter um ótimo relacionamento com todas as instâncias de governo, prefeitura, estado e também governo federal, tudo em prol da saúde. Meu objetivo é que a saúde da região de Campinas, especificamente que o HC ajude a saúde da população de Campinas como está e ampliar isso mais em prol de toda a população. É tudo que a gente quer fazer. O nosso objetivo é realmente cuidar da saúde das pessoas da melhor forma possível, da saúde pública, para dar esse cuidado de qualidade para todos. Eu sei que a gente não vai conseguir resolver tudo, a gente vai ter muita reclamação, sempre tem, a saúde é uma coisa muito, muito crítica e muito difícil, mas a gente vai fazer o melhor possível. Muito bem, recebemos aqui no Conexão Correio Popular o professor Maurício Echeberreri, que é o superintendente do HC da Unicamp e que nos trouxe aqui reflexões importantes sobre a questão da saúde, da assistência, da gestão em saúde. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e, por favor, nos acompanhe nas próximas entrevistas. Obrigado e até a próxima.